Ok, começo de tudo. Foi em 2020, fim de 2020, começo de 2021, que eu já estava no fandom de Bully Homens, mexendo no Tumblr e me deparei com uma receita, um padrão assim de ponto cruz que tinha sido feito baseado numa das artes do fandom e que tinha sido disponibilizado de forma grátis. E aquele negócio eu achei tão lindo, mas tão lindo. E que acabou me motivando a aprender a bordar, que eu não sabia fazer, só pra poder ter. Então, foi tipo o grande projeto que parei por uns 3 meses eu fiquei bordando ele pra eventualmente aplicá-lo neste macacão aqui. Depois eu adiciono as fotos, porque a parte grande mesmo dele tá lá na parte de trás, né? E tê-lo. E foi algo que eu gostei muito. E aí, eventualmente, quando saiu a segunda temporada, eu tava com essa ideia de. Eu podia fazer alguma coisa parecida, do tipo, faz um projeto, que seja um projeto grande, que tipo, o bordado original, ele é uma peça bem grande. Então, tipo, essa também ia ser uma peça mais ou menos grande, e que ia ser comemorativa pra segunda temporada. E eu também já queria com essa ideia de um bordado que eu quero que seja aplicado numa roupa. Então eu já fui pensando, tipo, quais peças de roupa que eu já tinha que poderiam ser aplicadas. E aí eu decidi nesse corset que eu tinha, que é um corset preto. E aí eu apliquei por cima dele um outro tecido com trama própria para ponto cruz, que é o cânhamo grosso, cânhamo fino. Não, acho que é o cânhamo fino que eu apliquei porque eu queria mais quadradinhos. E aí, a partir disso, eu tipo, tirei as medidas de quantos quadrados tinham ficado mais ou menos para cada painel e encaixei eles num painelzão maior, que é tipo um retângulo. Com a ideia de que, tipo, a minha versão eu tô fazendo pra aplicar nesse corset, então eu vou aplicar direto, mas eu quero também, tipo, ter uma arte maior, que tecnicamente outra pessoa pode vir e pegar os pedaços dela pra aplicar em outra coisa, o mesmo painel. E também com a noção de, tipo, se alguém quiser ter só o painel de decorativo, dá de fazer. Tipo, dá de fazer, tipo, um tapetão com ele. De tapeçaria, assim, de pendurar na parede. E aí, conforme eu fui, foi um processo bem lento, assim, e não tá pronto ainda. Porque eu fechei a arte, e aí eu comecei a bordar, e eu fiz todos os contornos. E aí eu tava meio que. A ideia dele é mais ou menos tipo. Inspirado também em vitrais, mas agora é tipo uma catedral. E aí tem tipo as janelas. E aí esse lado é o lado do Crowley, com várias cenas. E esse é tipo um lado inspirado no Zero Frame. E aí agora eles estão só com o contorno preto. E meio que eu tava na dúvida, agora que eu sei que tipo testes foram feitos e que está funcionando, se eu não disponibilizava ele logo, porque tipo vai demorar muito ainda para eu finalizar todas as cores. E também, tipo, conforme eu fui filmando o processo, eu fui filmando bem do tipo nos momentos em que eu tinha vontade de filmar. E agora meio que eu tô pensando em filmar de um modo mais sistemático, que é tipo, em vez de eu ficar filmando o processo enquanto eu tô fazendo, talvez fazer tipo stop motion, de tirar uma foto cada vez que finaliza adicionar uma nova cor. E nesse meio tempo, tipo, saíram algumas histórias, algumas. Teve escândalo, teve tentativa de abafar escândalo, teve polêmicas envolvendo New Game, que eu não vou entrar nessas dinâmicas, mas eu vou colocar os links de quem tá explicando exatamente qual que é a polêmica. E muito nessa dúvida que eu só vou dizer que, tipo, é uma história que ela está próxima de situações que me afetam de modo pessoal, então eu fiquei muito num dilema de então eu ainda vou querer falar sobre. Mesmo. Só que ao mesmo tempo, tipo, é uma coisa que eu amo muito, só que, tipo, aquele mesmo instinto que, tipo, tá, mas tem coisa que eu amava muito que eu consegui separar, que é, tipo, hoje eu não quero mais nem ouvir ver na cara coisa que tem a ver com a maldita lá. Não vou nem falar, não. Só que ao mesmo tempo, tipo, é uma situação diferente. E eu não tenho uma conclusão ainda sobre ela. E aí eu fico na dúvida se, tipo, se eu vou descartar um negócio que já é enorme, que eu já tinha feito, e que era de uma intenção de, tipo, poder fazer a mesma coisa que me inspirou. Na noção de, tipo, eu vou deixar isso aqui disponível para outras pessoas poderem fazer. E para outras pessoas poderem criar em cima também. De, tipo, fazer alterações.
E é aquela noção de, o negócio que é de fandom pertence ao autor, pertence ao fandom, pertence ao quê? E é uma questão complicada mesmo. E eu fiquei nesse dilema por um bom tempo. E meio que eventualmente o que eu decidi que eu vou fazer é que esse projeto que eu já tava fazendo eu vou publicar. E mais pra frente tem um outro projeto que eu pretendo fazer, que ele é um projeto justamente de refletir e fazer um estudo mais aprofundado de quais que são as minhas grandes referências como artistas e tal. E que aí, quando eu fizer esse projeto, eu não tenho como não lidar com essa questão. Então, tipo, vamos ir processando as coisas nesse meio tempo. E quando eu chegar nesse outro projeto, eu poderei falar um pouco mais. Talvez escrever, ou talvez falar mesmo um vídeo sobre essas coisas. Não decidi ainda. Estamos aqui de volta para gravar mais um trecho, porque saiu mais uma notícia que, tipo, não deveria afetar o que eu vou fazer, porque eu já tinha decidido, vamos editar isso, fechar o que dá e postar logo. Só que é tipo, ela me faz trazer novas reflexões. E aí eu queria gravar isso logo pra não ficar remoendo sobre essas coisas. Porque, tipo, eu acho que saiu antes, eu acho que saiu durante o dia, mas eu vi essa notícia de madrugada, logo antes de eu ir dormir. E eu acabei de acordar. E é tipo, ok, vamos falar o que eu penso sobre isso e poder seguir em frente. Antes de eu entrar numa outra espiral de obsessiva de ficar pensando, tá, mas o que eu altero, o que eu faço, o que eu posso mudar, como refletir e tal. Como eu posso fazer as coisas mais poéticas. Tipo, eu tinha vontade de, tipo, vou fazer a parte explicando como que foram os processos, tudo de cosplay, mas é tipo, o cosplay que eu queria fazer eu não terminei os itens ainda. Então, tipo, vamos fazer assim mesmo. O que aconteceu foi, a produção de Good Omens foi paralisada pela Amazon Prime. E isso é logo depois da Disney ter acho que foi, tipo, o cancelado mesmo, então, de tipo, não temos mais interesse numa adaptação que ele já tinha encomendado do Livro do Cemitério, que é do Neil Gaiman. E tá tudo associado com as alegações que saíram. Que é, assim, tem uns vídeos que eu posso linkar depois de, tipo, quem quebra exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, e uma análise, inclusive midiática, de como que tá sendo essa cobertura. Mas meio que, tipo, mesmo no melhor dos cenários olha, aconteceu alguma coisa. Então, tipo, existe justificativa pra você estar repensando projetos e tal. Tipo, só isso já é uma justificativa. E eu acho que, tipo, no caso de Good Omens, em específico, já estavam tendo algumas, no mínimo, diferenças criativas, porque nós sabemos já que o Douglas McKinnon, que foi diretor da primeira temporada, da segunda também, se não me engano, tipo, fez pelo menos uma boa parte da segunda. Eu sei que, tipo, entre a primeira sair e a segunda sair, ele acabou se desligando da produção, e na terceira eu sei que ele não tá envolvido mesmo. Então, do tipo, não é necessariamente fogo, mas tem fumaça aí, tem indícios. E aí fica essa questão, que é tipo, a produção foi paralisada. Isso não quer dizer que a produção foi cancelada, mas não é um bom sinal. Porque mais ou menos o que acontece é que a gente organiza tudo em pré-produção e a gente tem um orçamento e tem tudo ali. Porque, tipo, num dia de gravação, tu tem muitas coisas que tu tem que equilibrar. Que tu tem que equilibrar os cenários, os figurinos e tudo isso tem que estar pronto antes de você começar a gravar. Então, tipo, quando as câmeras estão ligando, cada segundo é ouro. Então, você paralisar significa que você tem todo um cronograma de pessoas que estavam ali com tempo reservado para fazer aquilo, que agora estão paradas. E essas pessoas vão esperar, mas tem um limite de quanto tempo elas podem esperar. E se não tomasse uma decisão em determinado tempo, a decisão vai ser, vamos parar e nós vamos seguir para fazer nossos outros projetos. E aí, depois que as pessoas decidem seguir para fazer outros projetos, é muito difícil tu conseguir juntar todo mundo de novo para fazer aquilo. Então, tipo, não é uma decisão que tipo, produtoras gostam de fazer. Tipo, as produtoras fariam tudo para não ter que parar.
E tem produção que se beneficia de parar, porque é tipo, ok, isso aqui precisa de uma revisão, esse roteiro aqui não tá fechando, vamos repensar as coisas. Mas é tipo, a partir do momento que começou a produzir, tipo, a produtora vai fazer de tudo pra não parar. Então, é tipo, isso não é um bom sinal. Pode ser um bom sinal, não ser um bom sinal, tipo, pode não ter nem a ver com as alegações, mas pode ter a ver com as alegações. Provavelmente tem pelo menos um pouquinho a ver com as alegações. E pode ser sinal também de tipo, ok, se a produção está paralisada é porque tinham outros problemas aqui. Podem ser problemas de roteiro, podem ser problemas de produção, pode ser problemas de hierarquia social de, não tá fechando aqui. Pode ser, inclusive, que tipo, uma coisa não elimina a outra. Nós sabemos que teve questões de assédio sexual e de abuso de poder, podem estar tendo questões de assédio sexual e de abuso de poder dentro da produção. E eles estão tendo que investigar isso. E é uma bagunça. E é tipo, eu não posso nem dizer que é tipo, de jeito nenhum que isso aconteceria, porque tipo, a gente já sabe que uma das coisas de um dos e-mails foi que, tipo, mesmo não querendo, os outros estão sendo puxados para isso. Porque, por exemplo, uma das pessoas que foi, assim, coagidas pelo Neil Gaiman, ela era muito fã do Gaiman e era muito fã de Doctor Who também e do David Tennant. E aí uma das coisas que o Gaiman fazia é falando, estou aqui com o David Tennant, vou te mandar uma foto dele. Então, tipo, essa conexão acaba sendo tipo, estar nessa posição de ser showrunner, de estar trabalhando com essas pessoas, acaba dando um cachê que acaba sendo usado socialmente pro Gaiman fazer mais essas coisas. Que, tipo, é complicado. E a questão que fica nesse dilema é o seguinte, que então abre-se a possibilidade da terceira temporada não acontecer. E aí eu fico muito nessa dúvida, porque tipo, eu quero muito uma terceira temporada. A segunda temporada foi uma temporada muito de setup, de organização de coisas e de... tipo, ela não é uma temporada que termina em si, ela é uma temporada que tem um fim aberto de propósito, que é pra organizar as coisas para a terceira temporada, que seria a temporada final. Então, tipo, nossa, é só essa, e aí a gente terminava isso aqui. Não é de tipo, a gente tem que fazer essa e mais aquela e mais aquilo pra poder fechar. Tipo, não, era só essa e fechava. E a outra questão é do tipo... Tipo, eu acho que não terminar a história, tipo, ficar nessa segunda temporada é um dos piores cenários. Porque significa que os personagens vão ficar sempre nesse limbo de... ok, eles são pra sempre separados, eles estão pra sempre num negócio assim. Até eu lembro que, tipo, quando eu tava tendo as dúvidas de vai renovar ou não vai renovar, dona Amazon? Vamos renovar? O Gaiman, inclusive, tava fazendo pressão e falando, não, se a Amazon não renovar, eu até escrevo e mostro pra vocês qual que seria o fim. Então, tipo, por favor, cumpra essa promessa. Que é, tipo, pelo menos pra ter essa liberação de, ok, eu sei o que aconteceu com esses personagens. Mas, tipo, ainda não é ideal. E é aquela questão também de, tipo, nós temos uma primeira temporada que ela é, tipo, um final bem aceitável, um final bem bom. Então, tipo, tem uma pequena provocação de, tem mais uma profecia e tal, mas é do tipo, essa profecia é uma profecia que pode acontecer agora, pode acontecer nunca. É que nem o fim de Percy Jackson, do quinto Percy Jackson, que é tipo, ok, acabou, tudo que a gente tinha organizado acabou, aí a Rachel joga mais uma profecia e é aquela, essa profecia pode ser muito problema de outra pessoa. E aí chega nos Heróis do Olimpo e aí é tipo, não, essa profecia era problema nosso. Então é do tipo, neste momento, de um ponto de vista narrativo, de um ponto de vista puramente tipo, ok, olhando para Gromans, a melhor coisa para a série é ter a terceira temporada, que é pra poder fechar a história. Só que eu não sei se é a melhor coisa para as pessoas e para a sociedade como um todo, na noção de... eu não sei se é a melhor coisa para o Fê não continuar engajado, eu não sei se é a melhor coisa para os atores continuarem envolvidos nisso, eu não sei se é a melhor coisa para a própria saúde do Neil Gaiman continuar produzindo isso em meio a isso,
E também porque, tipo, ele precisa repensar muita coisa. Do tipo, do modo como ele tem habitado o mundo. Porque algo tá errado. Inclusive de, tipo... Ai, eu não sei como explicar. Tipo, eu tenho que fazer uma reflexão muito maior em cima disso tudo. E, tipo, agora eu tô querendo correr pra fechar isso e tentar explicar. Mas, tipo, parte do que aconteceu é, tipo... Ah, ele explica as situações como erros de comunicação e, em parte, como de, tipo, eu tenho autismo. Mas é do tipo... Eu também tenho autismo. Eu nunca fiz um negócio desses. E é do tipo... Você tem autismo, não sei. Ok, você tem autismo. Se você tem autismo, você já recebeu seu diagnóstico, você sabe que você está propenso a a ocorrer erros de comunicação. Então, muitas das vezes, se torna a sua responsabilidade avisar as pessoas de, ó, erros de comunicação podem acontecer. Vamos estabelecer as coisas múltiplas vezes? Vamos fazer combinados de tipo, ok, se algo não está claro, vamos esclarecer? Porque se eu sei que erros de comunicação podem acontecer e eu não tomo esse cuidado, eu estou me aproveitando do espaço ambíguo no qual erros podem acontecer para eu habitar esse espaço. Para eu estar nessa ambiguidade e para eu poder tirar proveito dessas situações ao meu favor. Porque quando o negócio fica ambíguo, às vezes fica ambíguo contra você, às vezes fica ambíguo a seu favor. Que é tipo... Que inferno. Ai, que inferno. Eu não tô conseguindo articular o que eu quero dizer ainda. Tá? E o que fazer. Então, tipo, eu entendo muito essas nuances, mas, tipo, ao mesmo tempo, tipo, não há espaço pra a conversa com as nuances. Ainda mais quando tu tá parando pra pensar que, tipo, continuar as coisas, além de ser, de poder ser mais trauma para as pessoas que já se manifestaram, pode ser colocar pessoas novas, que a gente não sabe quem são, em risco. Então é aquele do tipo, eu amo a série. Eu adoro Gromans. Gromans é o legado não só do Neil, mas é um legado coletivo. É um legado do Sartori. Foi tipo... Durante a primeira temporada, o que o Neil falava o tempo todo era sobre como ele estava cumprindo o último desejo do leito de morte do amigo dele que morreu. De Alzheimer, do Terry. Sartori Pratchett. E de que como, tipo... É uma grande saga não finalizada, porque eles queriam muito escrever o segundo livro, já estavam começando essa bagaça, mas eles nunca conseguiram organizar a logística, organizar o tempo. O Neil se mudou para os Estados Unidos, então, tipo, ficou esse negócio, cada um num país, de diferentes lados do Atlântico. E aí, tipo, o Neil vai fazendo as coisas dele, o Terry vai fazendo muitas coisas dele. Tipo, o Terry era uma máquina de escrever, tipo, Discworld, eu ainda não terminei, eu tô no 40, de 41. Tipo, são muitos livros. E são livros muito bons. E... Então, tipo, ficou esse... Ah, nunca foi completado. Mas ao mesmo tempo, tipo, esse nunca foi completado também já se tornou parte da história. Que é meio que, tipo, a gente fala, ah, tem essa história e tem todo esse contexto de nunca foi terminado. Tipo... Mas assim, tipo, o primeiro livro, assim como a primeira temporada, tem esse final. Tanto que, tipo, a primeira temporada é o primeiro livro. A segunda temporada e essa possível terceira temporada são o que seria esse segundo livro. Na verdade, o que o Neil falou, a princípio, é que a segunda temporada é o material conectivo que ele pensou que teria que acontecer num meio televisivo e que a terceira temporada é o que eles tinham planejado para esse último livro. Então é do tipo... Ok, a gente ainda não sabe nem o que é esse não planejado que nunca aconteceu, porque, tipo, não foi revelado ainda. Então, tipo, é um negócio complicado. Mas por mais que, do tipo, eu quero muito ver esse negócio, eu entendo. E eu vou precisar de tempo pra processar, mas eu entendo não acontecer. E se o legado do negócio for não acontecer mesmo, eu acho, tipo, se acontecer, eu acho que, tipo, quando eu finalmente terminar esse curso, eu vou
tirar um tempo, talvez, possivelmente, no próprio vídeo, mostrando o produto final, pra refletir sobre o que tem acontecido nessa terceira temporada. Mas se não acontecer, eu acho que, tipo, talvez esse outro vídeo seja justamente pra poder refletir sobre não ter acontecido. E sobre essa questão de, tipo, às vezes né? Tipo, eu planejei o projeto e eu ainda não terminei ele. Ele é um grande não prometido que, tipo, eu posso te mostrar a imagem do tipo, ó, é pra ser isso aqui. É isso aqui que eu quero fazer. Mas ainda faltam. Mas, tipo, apesar de ter feito bastante trabalho, e um trabalho que, tipo, a fundação tá ali, tu já consegue ver as marcas de pra onde ele vai ir, ainda tem muito trabalho pra ser feito até esse negócio ficar pronto. E meio que é isso. Agora eu fiquei até na dúvida, tipo, talvez eu não termine esse negócio. Talvez eu fique justamente na noção de, tipo, era pra ser um projeto. Só que a série não foi terminada, meu projeto também não vai ser terminado.